Heitor Bittencourt tinha 42 anos e vivia em uma cobertura de luxo na Faria Lima, em São Paulo. Ele era um homem que não sabia ouvir, não sabia sentir, não sabia ser pai. Desde que sua esposa o deixou, há 2 anos, ele se transformou em uma máquina de trabalho, um robô que só pensava em números, em lucros, em sucesso. Sua vida era uma sucessão de reuniões, relatórios e planilhas. Ele acreditava que tudo podia ser comprado, até mesmo o amor de um filho. Theo, seu menino de 7 anos, era apenas mais um item na lista de responsabilidades que ele terceirizava para outras pessoas. O silêncio do filho não era um problema para ele resolver, era um defeito que outros profissionais deveriam consertar. Ele não entendia que o mutismo seletivo de Theo não era uma doença, era um grito de socorro, um pedido desesperado por atenção, por amor, por presença. Antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando. A história de Heitor era típica de muitos homens de sucesso. Ele cresceu em uma família de classe média, estudou em escolas públicas, trabalhou desde cedo para ajudar em casa. Quando adulto, dedicou sua vida ao trabalho, construindo uma empresa de tecnologia que revolucionou o mercado de pagamentos digitais. Ele se casou com Marina, uma professora de música, e juntos tiveram Theo. Nos primeiros anos, tudo parecia perfeito. Heitor trabalhava muito, mas sempre encontrava tempo para estar com a família. Theo era uma criança alegre, falante, cheia de vida. Mas conforme a empresa crescia, Heitor se afastava cada vez mais de casa. As reuniões se estendiam até tarde da noite. Os fins de semana eram dedicados ao trabalho, e o tempo com a família se tornava cada vez mais raro. Marina tentou conversar com ele, tentou fazer ele entender que Theo precisava do pai, que ela precisava do marido, que a família estava se desfazendo. Mas Heitor não ouvia. Para ele, o sucesso profissional era a única coisa que importava. Ele acreditava que, ao prover uma vida confortável para a família, estava cumprindo seu papel. Não entendia que dinheiro não comprava amor, não comprava presença, não comprava tempo. A gota d'água foi quando Theo fez 5 anos e Heitor perdeu a festa de aniversário por causa de uma reunião importante. Naquele dia, Marina decidiu que não aguentava mais. Ela pegou suas coisas e foi embora, deixando Theo com o pai. O impacto da separação em Theo foi devastador. O menino que antes era alegre e falante se tornou quieto e introspectivo. Ele parou de sorrir, parou de brincar, parou de falar. Heitor, em vez de tentar entender o que estava acontecendo, apenas contratou babás e cuidadores para cuidar do filho. Ele não tinha tempo para ser pai, não tinha paciência para lidar com os problemas emocionais de Theo. Para ele, o silêncio do filho era apenas mais um problema que outros profissionais deveriam resolver. A casa de Heitor era fria, impessoal, como um hotel de luxo. As paredes brancas, os móveis caros, tudo gritava dinheiro, mas nada sussurrava amor. Theo vivia naquele lugar como um fantasma, um menino invisível que ninguém via, ninguém ouvia, ninguém amava. Ele parou de falar completamente há 1 ano, logo após a briga final dos pais. Naquele dia, ele viu sua mãe chorando, viu seu pai gritando, viu seu mundo desmoronando, e desde então, ele se trancou em um silêncio profundo, como se fosse uma fortaleza que ninguém conseguia invadir. Heitor não tentou entender, não tentou ajudar, apenas contratou uma sucessão de terapeutas, psicólogos, fonoaudiólogos, todos com diplomas caros e métodos complicados, mas nenhum deles conseguia chegar até o coração do menino. A cobertura tinha 3 andares, com vista para toda a cidade. No primeiro andar ficava a sala de estar, a cozinha gourmet, a sala de jantar formal. No segundo, os quartos, o de Heitor, enorme e impessoal, e o de Theo, pequeno e triste. No terceiro, um escritório onde Heitor passava a maior parte do tempo, trabalhando até tarde da noite. Cada cômodo era decorado por um designer famoso, com móveis importados, obras de arte originais, tecnologia de última geração. Mas não havia uma foto de família, não havia um brinquedo no chão, não havia vida. Theo passava seus dias sozinho, vagando pelos cômodos vazios como um fantasma. Ele tinha brinquedos caros, jogos eletrônicos, uma televisão gigante no quarto, mas nada disso o interessava. Ele preferia sentar no chão,
construir torres com blocos de madeira ou simplesmente ficar olhando pela janela, observando o movimento da cidade lá embaixo. Às vezes, ele ficava horas assim, imóvel, silencioso, como se estivesse esperando algo que nunca ia acontecer. As babás e cuidadores que Heitor contratava não duravam muito tempo. Algumas se demitiam porque Theo não interagia com elas. Outras eram demitidas porque Heitor achava que não estavam fazendo progresso. Ninguém conseguia fazer Theo falar. Ninguém conseguia fazer ele sorrir. Ninguém conseguia fazer ele se conectar. E Heitor, em vez de tentar entender o que estava acontecendo, apenas trocava de profissional, como se fosse trocar uma peça quebrada de uma máquina. Os terapeutas que passaram pela casa tinham diplomas das melhores universidades, métodos comprovados cientificamente, técnicas avançadas de tratamento, mas todos eles tratavam Theo como um caso clínico, como um problema a ser resolvido, como um paciente a ser curado. Nenhum deles o tratava como uma criança, como um ser humano, como alguém que precisava de amor. E Theo, que era inteligente e sensível, percebia isso. Ele se fechava ainda mais, se isolava ainda mais, se protegia ainda mais. Heitor assistia a tudo isso de longe, como um espectador distante. Ele pagava as contas, assinava os relatórios, aprovava os tratamentos, mas nunca participava, nunca se envolvia, nunca tentava entender. Para ele, Theo era um problema que outros profissionais deveriam resolver, como se fosse um projeto de trabalho que podia ser terceirizado. Ele não entendia que o problema não estava em Theo, estava nele mesmo, na sua ausência, na sua falta de amor, na sua incapacidade de ser pai. Foi então que chegou Clara, uma jovem de 24 anos, estudante de musicoterapia. Ela não tinha diplomas caros na parede, não tinha métodos complicados, não tinha respostas prontas. O que ela tinha era algo muito mais valioso. Ela tinha coração. Clara morava na zona leste de São Paulo. Enfrentava 2 horas de transporte público todos os dias para chegar até aquela cobertura de luxo. Ela não se importava com a distância, não se importava com o cansaço. Ela só queria ajudar. Quando ela entrou na casa pela primeira vez, sentiu o peso do silêncio, sentiu a dor que estava no ar, sentiu que ali havia uma criança sofrendo. E ela decidiu que ia fazer tudo o que pudesse para ajudar. Clara tinha uma história própria que a preparou para aquele momento. Ela cresceu em uma família humilde, onde a música sempre esteve presente. Sua mãe cantava enquanto lavava a roupa, seu pai assobiava melodias antigas enquanto consertava coisas pela casa. A música era a linguagem do amor na família dela. Quando ela tinha 12 anos, sua irmã mais nova, Sofia, nasceu com uma condição rara que afetava sua capacidade de se comunicar. Clara passava horas ao lado do berço da irmã, cantando canções de ninar, tocando um pequeno violão que seu pai havia comprado em prestações. Aos poucos, Sofia começou a responder aos sons, aos ritmos, às melodias. Foi através da música que as duas irmãs se comunicavam, que se entendiam, que se amavam. Essa experiência marcou Clara para sempre. Ela entendeu que a música tinha um poder especial, uma capacidade única de conectar pessoas, de curar feridas, de expressar o que as palavras não conseguiam. Quando cresceu, decidiu estudar musicoterapia, não por dinheiro ou status, mas por amor. Ela queria ajudar outras pessoas a encontrarem sua voz, a se conectarem com o mundo, a se curarem através da música. Por isso, quando recebeu a proposta para trabalhar com Theo, ela não hesitou. Mesmo sabendo que seria difícil, mesmo sabendo que o pai era um homem frio e distante, ela aceitou o desafio. O primeiro dia de Clara na casa de Heitor foi um choque. Ela nunca tinha visto tanta riqueza, tanto luxo, tanta frieza. A cobertura era enorme, com móveis caros, obras de arte nas paredes, tecnologia de ponta em todos os cômodos. Mas o que mais chamou sua atenção foi o silêncio. Era um silêncio pesado, opressivo, que parecia sufocar qualquer tentativa de alegria ou vida. Ela encontrou Theo no quarto dele sentado no chão, construindo torres com blocos de madeira. O menino não olhou para ela, não reagiu à sua presença, como se ela não existisse. Mas Clara não se intimidou. Ela se sentou no chão, a uma distância respeitosa, e começou a cantarolar uma canção antiga que sua mãe sempre cantava.
Clara não tentou forçar Theo a falar, não tentou consertá-lo, não tentou transformá-lo em algo que ele não era. Ela simplesmente ficou ali, presente, disponível, como uma amiga que não desiste. Ela trouxe um teclado infantil, pequeno e colorido, e começou a tocar músicas simples, canções de ninar, melodias que ela lembrava da infância. No início, Theo a ignorava completamente. Ele ficava em seu canto, construindo torres com blocos, fingindo que ela não existia. Mas Clara não desistiu. Ela tocava todos os dias, sempre na mesma hora, sempre as mesmas músicas, como se fosse um ritual sagrado. O teclado que Clara trouxe era simples, com apenas 37 teclas, mas era colorido e alegre. Tinha teclas azuis, vermelhas, verdes e amarelas, cada uma com um som diferente. Clara começou tocando músicas muito simples como Atirei o Pau no Gato e Ciranda Cirandinha. Ela cantava junto, com uma voz suave e maternal, como se estivesse cantando para um bebê. Theo não reagia, mas ela continuava, dia após dia, sempre na mesma hora da tarde, sempre as mesmas músicas. Depois de uma semana, Clara trouxe um pandeiro. Ela tocava o teclado com uma mão e o pandeiro com a outra, criando um ritmo simples e alegre. Theo começou a olhar para ela de vez em quando, sempre de relance, sempre rapidamente. Era um progresso mínimo, mas era um progresso. Clara não comemorou, não chamou atenção para isso. Apenas continuou tocando como se fosse a coisa mais natural do mundo. Na segunda semana, Clara trouxe um xilofone. Ela tocava uma nota no teclado e a mesma nota no xilofone, mostrando como o mesmo som podia ser produzido de formas diferentes. Theo ficou mais interessado. Ele se aproximou um pouco mais, sempre mantendo uma distância segura, sempre pronto para se afastar se necessário. Clara continuou tocando, sempre as mesmas músicas, sempre no mesmo horário, sempre com a mesma paciência. Na terceira semana, Clara trouxe um tambor pequeno. Ela criava ritmos simples, batendo no tambor enquanto tocava o teclado. Theo começou a se sentar mais perto, sempre no mesmo lugar, sempre na mesma posição. Ele não tocava nada, apenas observava, apenas ouvia, apenas absorvia. Mas Clara sabia que ele estava se conectando, estava se abrindo, estava se curando. E então, na quarta semana, aconteceu o milagre. Clara estava tocando uma canção antiga que sua avó cantava, uma melodia suave e reconfortante. Theo estava sentado a uma distância segura, observando seus dedos dançarem sobre as teclas. De repente, ele se levantou, se aproximou por trás dela e, com um dedo trêmulo, tocou uma tecla do teclado. O som desafinado ecoou na sala, silenciosa, e Clara sentiu seu coração disparar. Ela não se virou, não comemorou, não disse nada. Apenas continuou tocando, incorporando aquela nota à melodia, como se fosse um convite aceito. Theo ficou ali, atrás dela, observando. Depois de alguns segundos, ele tocou outra tecla, e Clara novamente incorporou o som à música. Era um diálogo musical, uma conversa sem palavras, uma conexão que transcendeu a linguagem. A partir daquele momento, tudo mudou. Theo começou a se aproximar mais, a tocar mais teclas, a participar mais ativamente das sessões musicais. Clara trouxe mais instrumentos, um violão pequeno, um acordeão de brinquedo, um piano de papelão. Theo experimentava cada um, descobrindo sons, criando melodias, se expressando através da música. E o mais importante, ele começou a sorrir. Primeiro, apenas um sorriso pequeno, tímido, quase imperceptível. Depois, sorrisos maiores, mais frequentes, mais genuínos. Era como se a música estivesse derretendo o gelo que havia se formado ao redor do coração dele, como se estivesse trazendo de volta a alegria que havia sido perdida. Aos poucos, algo começou a mudar. Theo começou a olhar para ela quando ela tocava. Começou a se aproximar devagar. Começou a mostrar interesse. Um dia, ele se sentou a uma distância segura e apenas ouviu. No outro dia, ele se aproximou um pouco mais. E então, em uma tarde chuvosa, enquanto Clara tocava uma melodia antiga que sua avó cantava, Theo se aproximou por trás e, com um dedo trêmulo, tocou uma tecla do teclado. O som desafinado ecoou na sala silenciosa, e Clara sentiu seu coração disparar. Ela não se virou, não comemorou, apenas continuou tocando,
incorporando aquela nota à melodia, como se fosse um convite aceito. A partir daquele dia, o teclado se tornou a ponte entre eles. Clara tocava uma sequência de notas, Theo respondia com outra. Não havia palavras, mas havia comunicação, havia entendimento, havia amor. Theo começou a sorrir mais, começou a se expressar através da música, começou a mostrar que estava vivo, que estava presente, que estava ali. Clara documentava tudo em um caderno, anotando cada progresso, cada conquista, cada momento especial. Ela enviava relatórios para Heitor através da assistente dele, sempre com fotos e descrições detalhadas do que estava acontecendo. A transformação em Theo foi gradual, mas constante. Ele começou a se interessar por diferentes tipos de música, experimentando sons, ritmos, melodias. Clara trouxe instrumentos simples, um pandeiro, um xilofone, um tambor pequeno. Theo descobriu que cada instrumento tinha uma voz própria, uma personalidade única. O pandeiro era alegre e festivo, o xilofone era suave e melódico, o tambor era forte e rítmico. Ele começou a criar pequenas composições, sequências de sons que expressavam seus sentimentos, seus desejos, seus medos. Clara também descobriu que Theo tinha uma memória musical incrível. Ele conseguia reproduzir melodias que ela tocava apenas uma vez, conseguia identificar diferentes instrumentos em uma música, conseguia sentir a emoção por trás de cada nota. Era como se a música fosse sua língua nativa, a forma natural de se expressar. Ela começou a ensinar-lhe canções simples, músicas que sua mãe cantava, melodias que ela aprendera na infância. Theo absorvia tudo como uma esponja, guardando cada nota, cada ritmo, cada emoção. Mas o mais importante era que Theo começou a se abrir emocionalmente. Através da música, ele conseguia expressar sentimentos que não conseguia colocar em palavras. Quando estava triste, tocava melodias lentas e melancólicas. Quando estava feliz, criava ritmos alegres e animados. Quando estava com medo, produzia sons suaves e reconfortantes. Clara entendia cada mensagem, cada emoção, cada pedido de ajuda. Ela se tornou não apenas sua professora de música, mas sua confidente, sua amiga, sua família. Ela também descobriu que Theo tinha uma conexão especial com a música da mãe. Sempre que ela tocava uma canção que Marina cantava, Theo reagia de forma diferente. Seus olhos se iluminavam, seu corpo se relaxava, sua expressão se suavizava. Era como se ele estivesse se reconectando com a mãe através da música, como se cada nota fosse um abraço, cada melodia fosse um beijo, cada canção fosse um "eu te amo". Clara começou a incluir essas músicas em suas sessões, sempre no final, como uma forma de reconfortar Theo, de fazê-lo se sentir seguro e amado. Mas Heitor não lia os relatórios, não olhava as fotos, não se importava. Para ele, Clara era apenas mais uma funcionária, mais uma despesa, mais uma tentativa que provavelmente ia falhar. Ele estava ocupado demais com seus negócios, com suas reuniões, com sua vida de executivo bem-sucedido. Ele não tinha tempo para se preocupar com o filho, não tinha paciência para entender o que estava acontecendo, não tinha coração para sentir a dor que Theo estava sentindo. Ele apenas pagava as contas e esperava que alguém resolvesse o problema. Enquanto isso, a conexão entre Clara e Theo se fortalecia a cada dia. Eles criaram uma linguagem própria, feita de notas musicais e silêncios. Theo começou a usar o teclado para se comunicar, tocando uma nota aguda quando queria suco, uma grave quando estava cansado, uma sequência específica quando queria brincar. Clara entendia cada som, cada pausa, cada intenção. Ela se tornou a voz de Theo, a ponte entre ele e o mundo, a pessoa que finalmente conseguia ouvir o que ele estava tentando dizer. Mas então, em uma sexta-feira qualquer, tudo mudou. Heitor estava em uma reunião importante, discutindo números, planejando o futuro da empresa, quando recebeu uma mensagem da assistente. Era um relatório de Clara, com uma foto de Theo sorrindo e uma descrição do progresso que estava sendo feito. Heitor olhou rapidamente, não leu o texto, apenas viu que Theo ainda não falava e decidiu que era hora de mudar. Ele mandou uma mensagem para a assistente. Essa moça não está funcionando. O Theo não fala. Encontre outra pessoa, alguém mais competente. Pode dispensá-la. A assistente obedeceu, como sempre. Ela ligou para a agência que contratava Clara e informou que o contrato seria encerrado. Clara recebeu a notícia na manhã seguinte,
quando chegou na portaria do prédio e foi barrada pelo segurança. Ela não entendeu o que estava acontecendo, não sabia o que tinha feito de errado, não conseguia acreditar que tudo tinha acabado assim, sem aviso, sem explicação, sem uma chance de se despedir de Theo. Naquele mesmo dia, Heitor recebeu um e-mail da agência com o último relatório de Clara. Ele estava prestes a deletar, quando, por acidente, clicou em um arquivo de áudio que estava anexado. Era uma gravação de Clara tocando o teclado, e no final, uma voz pequena e tímida dizendo: "Toca a música da mamãe." Era a voz de Theo, clara, real, viva. Heitor congelou. Ele ouviu de novo, e de novo, e de novo. Era realmente a voz do filho, a voz que ele não ouvia há mais de um ano, a voz que ele pensava que nunca mais ia ouvir. O áudio era uma gravação de uma sessão especial que Clara havia feito naquele dia. Ela estava tocando uma canção antiga no teclado, uma melodia suave e reconfortante que Theo sempre pedia. Durante a gravação, ela podia ouvir Theo se aproximando, sentando ao lado dela, observando seus dedos dançarem sobre as teclas. E então, de repente, veio aquela voz. Era pequena, tímida, mas clara como um sino. "Toca a música da mamãe", Theo havia dito. E Clara, sem se virar, sem comemorar, continuou tocando, mas agora, com uma emoção ainda maior, com um amor ainda mais profundo. Heitor ouviu o áudio várias vezes, cada vez mais atento aos detalhes. Ele podia ouvir a respiração de Theo, o som dos seus passos no tapete, a emoção na voz dele. Era a primeira vez em mais de um ano que ele ouvia o filho falar, e a primeira vez que ouvia ele expressar um desejo, uma vontade, uma emoção. A voz de Theo não era apenas um som, era um milagre, era uma prova de que ele ainda estava lá, que ele ainda era capaz de se comunicar, que ele ainda tinha esperança. Mas o que mais impressionou Heitor foi a naturalidade da situação. Theo não estava sendo forçado a falar, não estava sendo pressionado, não estava sendo testado. Ele simplesmente falou porque queria, porque sentiu necessidade, porque confiava em Clara. Era uma comunicação espontânea, natural, verdadeira. E isso fez Heitor entender que Clara não estava apenas ensinando música para Theo. Ela estava criando um ambiente seguro, amoroso, onde ele se sentia confortável para ser ele mesmo. O relatório que acompanhava o áudio era detalhado e emocionante. Clara descrevia como Theo havia progredido, como ele se expressava através da música, como ele estava se reconectando com o mundo. Ela incluía fotos de Theo sorrindo, tocando instrumentos, interagindo com ela. E o mais importante, ela explicava que Theo não estava doente, não estava quebrado, não precisava ser consertado. Ele apenas precisava de amor, de atenção, de presença. Ele precisava de alguém que o ouvisse, que o entendesse, que o amasse incondicionalmente. De repente, tudo fez sentido. Heitor entendeu que Clara não estava falhando. Ela estava conseguindo o que ninguém mais tinha conseguido. Ela estava fazendo Theo se expressar. Estava fazendo ele se comunicar. Estava fazendo ele voltar à vida. E ele havia acabado de demitir a única pessoa que realmente entendia seu filho. Ele se levantou da mesa, deixou a reunião, pegou o carro e foi para casa. Precisava ver Theo, precisava ouvir aquela voz pessoalmente, precisava entender o que estava acontecendo. Quando chegou em casa, encontrou Theo sentado no tapete, em silêncio absoluto, o teclado fechado ao lado. O menino olhou para o pai e, pela primeira vez, Heitor viu a dor nos olhos dele. Ele entendeu que Theo sabia que Clara não ia voltar, que sabia que mais uma vez alguém que ele amava tinha sido tirado dele. Heitor se ajoelhou no chão ao lado do filho e não soube o que dizer. Então, pegou o celular, abriu o áudio e deu play. A voz de Theo preencheu a sala e o menino arregalou os olhos, surpreso. "Eu ouvi, filho." Heitor conseguiu sussurrar, as lágrimas escorrendo pelo rosto. "Papai ouviu." Theo olhou para o pai, e pela primeira vez em muito tempo, ele viu algo diferente nos olhos dele. Viu arrependimento, viu dor, viu amor. E então, devagar, ele se aproximou e encostou a cabeça no ombro do pai. Era um gesto pequeno, mas era tudo. Era o começo de uma nova história. Uma história de perdão, de compreensão, de amor. Naquela tarde, Heitor ligou para a agência, implorou para reverter a demissão, ofereceu o triplo do salário,
mas foi informado de que Clara já havia recusado qualquer proposta. Ela disse que não trabalhava onde não havia confiança, onde não havia respeito, onde não havia amor. A resposta foi um soco no estômago de Heitor, uma consequência merecida por sua arrogância, por sua insensibilidade, por sua falta de amor. Mas Heitor entendeu que não podia consertar aquilo com dinheiro. Teria que ser com tempo, com presença, com amor. Ele se sentou no chão ao lado de Theo, pegou o teclado e, com seus dedos desajeitados, tentou tocar a música da mamãe. O som era horrível, desafinado, mas Theo se aproximou e, com seu dedo pequeno, corrigiu a posição da mão do pai. Era um gesto de perdão, de aceitação, de amor. Os dias seguintes foram de uma reconstrução lenta e dolorosa. Heitor cancelou todas as reuniões, desligou o celular, ficou em casa. Ele aprendeu a sentar no chão, aprendeu a ouvir. O silêncio, aprendeu a ser pai. Ele e Theo começaram a compor pequenas melodias juntos. Um diálogo de notas que valia mais que qualquer conversa. Heitor nunca mais olhou para os relatórios de trabalho, nunca mais se preocupou com os números da empresa. A única coisa que importava agora era o som do riso de Theo, a luz nos olhos dele, a felicidade que ele sentia. A transformação em Heitor foi tão profunda quanto a que aconteceu em Theo. Ele descobriu que ser pai não era sobre prover, era sobre estar presente. Não era sobre dar coisas, era sobre dar tempo. Não era sobre resolver problemas, era sobre ouvir, entender, amar. Ele aprendeu a sentar no chão com Theo, a brincar com os instrumentos, a criar melodias simples. No início, ele era desajeitado, desafinado, mas Theo não se importava. O que importava era que o pai estava ali, presente, tentando, se esforçando. Heitor também descobriu que Theo tinha uma sabedoria musical incrível. O menino conseguia ensinar ao pai coisas que ele nunca havia aprendido. Como ouvir o silêncio entre as notas, como sentir a emoção de uma melodia, como se conectar com alguém através da música. Theo se tornou o professor e Heitor, o aluno. Era uma inversão de papéis que fazia sentido, que curava, que unia. Mas o mais importante era que Heitor começou a entender o que havia acontecido com Theo. O silêncio do filho não era uma doença. Era uma reação natural a um ambiente hostil, a uma família desfeita, a um pai ausente. Theo não estava quebrado. Ele estava se protegendo. E agora, com amor, com paciência, com presença, ele estava se curando, se abrindo, voltando à vida. Heitor também começou a se curar. Ele entendeu que o trabalho não era tudo, que o sucesso profissional não compensava o fracasso pessoal. Ele descobriu que o maior investimento que podia fazer não era em ações ou imóveis, mas no relacionamento com o filho. Ele aprendeu que o tempo passado com Theo era mais valioso que qualquer reunião, que qualquer negócio, que qualquer lucro. E aos poucos Theo começou a falar novamente. Primeiro, apenas algumas palavras, depois frases simples, depois conversas completas. Mas agora, quando ele falava, era diferente. Sua voz tinha confiança, tinha alegria, tinha amor. Ele não falava apenas para se comunicar, falava para se conectar, para se expressar, para ser ele mesmo. A música continuou sendo uma parte importante da vida deles. Heitor comprou um piano de verdade para a casa, e pai e filho passavam horas tocando juntos. Theo ensinava ao pai as músicas que Clara havia ensinado a ele, e Heitor tentava acompanhar, sempre com muito esforço e muito amor. Era uma forma de se conectar, de se entender, de se amar. Clara nunca mais voltou a trabalhar com eles, mas sua presença continuou viva na casa através da música. Theo sempre falava dela com carinho, sempre tocava as músicas que ela havia ensinado, sempre se lembrava das lições que ela havia dado. Ela havia deixado uma marca indelével na vida deles, uma marca de amor, de esperança, de cura. E Heitor entendeu que Clara havia sido muito mais que uma funcionária. Ela havia sido um anjo, uma salvadora, uma professora de vida. Ela havia ensinado a ele o que significa ser pai, o que significa amar incondicionalmente, o que significa estar presente. Ela havia mostrado que o amor não pode ser comprado, não pode ser terceirizado, não pode ser substituído. O amor precisa ser vivido, sentido, compartilhado. A cobertura na Faria Lima nunca mais foi a mesma. O silêncio opressivo foi substituído por risadas, por música, por vida.
As paredes brancas agora tinham desenhos de Theo. Os móveis caros agora tinham marcas de brincadeiras. A tecnologia de ponta agora era usada para tocar música, para se conectar, para amar. Era uma casa verdadeira, uma família verdadeira, um amor verdadeiro. E se essa história te ensinou que a comunicação mais importante é aquela que o coração consegue ouvir, compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem, porque às vezes o silêncio mais profundo é aquele que grita mais alto, e a voz mais importante é aquela que não precisa de palavras para ser ouvida. Meses depois, Heitor encontrou um caderno de desenhos de Theo. Em uma das páginas, havia um desenho de um homem grande e um menino pequeno, sentados lado a lado com um teclado. Acima deles, um sol amarelo, e ao lado, uma figura feminina sorrindo. Era Clara. Heitor entendeu que Theo nunca ia esquecer dela, que ela sempre ia fazer parte da história deles, que ela sempre ia ser a pessoa que salvou seu filho. Ele fotografou o desenho e, após muita hesitação, encontrou o número pessoal de Clara. Enviou a imagem com uma única frase: "Obrigado por tudo". A resposta dela veio minutos depois, não em texto, mas um áudio. Era uma melodia nova, alegre, tocada em um piano de verdade. Heitor sorriu, mostrou para Theo, e os dois passaram o resto da tarde tentando replicar a canção, pai e filho, finalmente falando a mesma língua. A cobertura na Faria Lima nunca mais foi silenciosa. O som que a preenchia não era de televisões ou notificações, mas das teclas de um teclado infantil, das risadas e de uma voz de criança que, aos poucos, reaprendia a contar sua própria história. Heitor entendeu que o maior investimento de sua vida não estava em gráficos de ações, mas no tempo que passava no chão da sala, errando notas musicais para acertar no que realmente importava. E se essa história te ensinou que a comunicação mais importante é aquela que o coração consegue ouvir, compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem, porque às vezes o silêncio mais profundo é aquele que grita mais alto, e a voz mais importante é aquela que não precisa de palavras para ser ouvida.